E agora vamos recomeçar com uma outra mesa que chama Além das Fronteiras, Ações e Reflexões. Vamos chamar aqui a psicóloga Leda Lacerda, do Pará, psicóloga clínica, que atuou como gerente de projetos na International Trade Projects na África do Sul e desenvolveu trabalhos em psicologia escolar e é especializada em psicodrama, que vai moderar a seguinte mesa. Bom dia a todos. Então, como a Natália falou, o tema dessa mesa é Além das Fronteiras, Ações e Reflexões. E agora eu vou chamar a Letícia, que já está aqui com a gente, que é estudante de Psicologia pela Faculdade São Judas Tadeu, em São Paulo, que vai contar para a gente sobre o estágio que ela fez. E o projeto tem o título Saúde Mental de Jovens na Periferia de São Paulo. Qual o papel da psicologia, ciência e profissão? Tem nós. Bom dia. Para começar, eu queria falar que é uma oportunidade incrível, ainda mais como estudante. Eu tenho 20 anos e esse é meu primeiro congresso. Obrigada. Então, vamos lá. O meu estágio, ele foi inspirado na saúde mental que nós desenvolvemos durante o semestre passado. Então, a partir do tema Psicologia Além das Fronteiras, tecendo diálogos na construção de horizontes e esperança, eu trago a reflexão da saúde mental de jovens na periferia de São Paulo e o papel da psicologia como teoria e prática. Como já mencionado, meu nome é Letícia Germano, eu sou estudante de psicologia. No 5º semestre, agora comecei, e eu moro em São Paulo. O presente projeto, ele busca iluminar a temática para reflexões, diálogos e trocas, no qual foi desenvolvido como projeto no estágio de saúde mental na universidade. O tema abordado foi escolhido por estudantes periféricos da Zona Norte, Leste e Sul, que se identificam por presenciar dificuldades no acesso e estigmatização da saúde mental em certos contextos. Em definições quantitativas, conforme conclusões de debates no tema, periferia seria composta pelos distritos onde mais de 20% dos domicílios tinham renda per capita de meio salário mínimo e baixo status social. No caso de São Paulo, intelectuais passaram a denominar um território geográfico caracterizado principalmente por pobreza e distância em relação ao centro. Em definições qualitativas, o conceito de periferia passa a se relacionar como um adjetivo por uma série de agentes sociais, denotando produção cultural, posição política e estilo de vida. A afirmação de periferia tem caráter de denúncia contra o discurso hegemônico que a oculta. Reconhece a potência da consciência periférica, que permite nomear contradições e lutar por direitos, na busca de transformação. Aos poucos, o significado de periferia passava a englobar também cultura e potência. Eu queria fazer uma relação com a arte que nós vimos Sim, e como a arte ela tem esse poder de potencializar essa consciência. A autora nigeriana e feminista
Chimamanda Adichie, ela afirma que a mudança do status quo, ela é sempre penosa. E, seguindo com citações, eu quero destacar uma afirmação de Hinojosa, quando fala sobre acolhimento em rede. O processo de desinstitucionalização da loucura não se consolidará apenas criando fronteiras mais alargadas, mediante mecanismos menos excludentes e mais permeáveis. Há que se diluir tais fronteiras, permitindo novos atravessamentos, deslocando territórios concretos e subjetivos, no sentido de delinear alternativas de acolhimento dos diferentes tipos de sofrimento engendrados numa sociedade marcada por várias formas de exclusão. Não. Aqui. A entrevistada, ela é psicóloga do CAPS e do SUS. Ela é doutoranda em Psicologia Social pela PUC. Como era um projeto de estágio, nós seguimos com uma entrevista. E ela traz a afirmação. Quando perguntamos sobre atendimento e as opressões que atravessam os jovens e refletem na saúde mental, ela diz: é impensável falar de saúde mental sem a compreensão de como as opressões estruturantes de nossa sociedade formulam e influenciam os nossos modos de subjetivação. O capitalismo, o racismo e o patriarcado são a base de nossos sofrimentos, subjetivos e materiais. Portanto, ao atender um jovem periférico, precisamos de maneira fundamental de uma escuta interseccional, que nos sensibilize sobre como essas opressões afetam a história pessoal desse jovem. As autoras Collins e Bilge, elas afirmam que a interseccionalidade é, na verdade, uma ferramenta analítica, oriunda de uma praxis crítica em que raça, gênero, sexualidade, capacidade física, status de cidadania, etnia, nacionalidade e faixa etária são construtos mútuos que moldam diversos fenômenos e problemas sociais. Nós perguntamos qual é a influência do ambiente e das condições de vida na periferia na saúde entre jovens. Há possibilidade de desenvolver transtornos mentais? E ela responde: a vulnerabilidade associada a uma vida sem acesso a boa moradia, alimentação de qualidade, sono de qualidade, saúde, educação e outros, impacta diretamente na construção de sofrimentos que podem ser a base para transtornos como depressão, ansiedade, consumo abusivo de substâncias psicoativas, e entre outros. Os transtornos são sintomas da dureza de uma vida e da falta de recursos e acolhimento para a melhor elaboração dessas durezas. É o nosso papel. Qual o papel do psicólogo em teorias e práticas como ciência comprometida com a saúde e o bem-estar dos indivíduos no contexto de saúde mental de jovens na periferia? E, pela teórica reunida, é evidente que as ações do profissional precisam estar alinhadas a tópicos como contribuir para a quebra de estigmas, preconceitos e opressões, construir espaços em que vozes silenciadas sejam ouvidas e lutar pela igualdade de direito e pela reparação histórica em nosso país. A autora estadunidense Angela Davis, ela afirma que em uma sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. A profissional, ela também afirma: a clínica, ela não existe só dentro do consultório, ela pode, como nos ensinos SUS, ser ampliada e transversalizar. E a melhor estratégia é certamente sair dos muros de serviços e consultórios, ir até os lugares onde esses jovens estão, buscando de maneira respeitosa e acolhedora compreender seus modos de vida, suas necessidades e ajudá-los a formular maneiras
de cuidar desses sofrimentos, que façam sentido dentro de suas realidades. Nós, profissionais de psicologia, precisamos nos responsabilizar por promover uma saúde mental para o povo e com o povo. O meu papel e o de vocês é nos abrirmos para inventar, junto com esses jovens, formas de cuidar deles, seja no futebol da quadra do bairro, seja no baile funk, seja na roda de conversa na praça, seja passando um filme. Importante autor no campo da psicologia, Martin Baró, destaca assim sobre o papel do psicólogo no contexto atual. Antes de perguntarmos sobre o que fazer específico do psicólogo, devemos voltar nossa atenção para esse contexto, sem presumir que o fato de fazermos parte dele torna-o suficientemente conhecido, ou que nele viver o converte automaticamente no referente de nossa atividade profissional. Mais uma citação do autor afirma: é preciso que os psicólogos acordem de seu sono pequeno burguês e saiam de seus consultórios e laboratórios de marfim, de onde sonham com uma vida igual a dos burgueses e lidam apenas com problemas individuais, para assumirem como eixo central de sua prática a opção preferencial pelas inquietudes e demanda dos oprimidos. Nosso estágio, ele também dá ênfase à intervenção em saúde mental. E nós estudamos o conceito de inovação em saúde mental, no qual é diferente de assumir um lugar de salvador ou de saber mais do que alguém que precisa de cuidado. O dicionário traz a definição como ato ou efeito de inovar, significando, por extensão, novidade e trazendo a emergência do novo e da mudança. Porém, o conceito nesse âmbito propõe-se a incorporação das dimensões epistêmica, ético-política e ecológica como elementos essenciais na construção de práticas e modelos de cuidado na saúde mental. Algumas tecnologias e intervenções que possibilitam a configuração dos territórios individuais e coletivos são desenvolver novos modos de grupalidade, valorização da criatividade, utilização do tempo livre, desenvolvimento da consciência social. E aqui eu faço mais uma ligação acho que com todos os trabalhos apresentados, que é interessante como todos se alinham com esse conceito de inovação. O Caderno de Atenção Básica, número 34, do Ministério da Saúde, fala: incorporar a concepção de territórios existenciais implica considerar não apenas as dimensões subjetivas daqueles que são cuidados, mas também a subjetividade dos trabalhadores da saúde. E trabalhar com saúde mental pressupõe que os próprios trabalhadores permitam deslocamentos de seus territórios existenciais, já que a principal ferramenta de trabalho em saúde mental é a relação. A noção geográfica de território, enquanto espaço físico, ela não é suficiente para dar conta da sociodinâmica que as pessoas e os grupos estabelecem entre si. A concepção de territórios existenciais, ela já enriquece as possibilidades de abordagens no campo da saúde. E, concluindo, eu trago a afirmação da profissional que foi entrevistada. O papel da psicologia é ajudar na quebra do pacto da branquitude, é construir espaço para que a voz desses jovens seja ouvida dentro dos serviços em que trabalhamos, seja no SUS, SUAS, educação, etc. A psicologia precisa estar onde quem precisa está. Deve ser corajosa e lutar pela transformação social. E aqui as referências. Obrigada. É verdade.
É linda, trabalho lindo, parabéns, Letícia, obrigada. Né, realmente essa psicologia além das fronteiras, né, que está a serviço. Muito obrigada. Então agora a gente vai chamar, que está aqui com a gente já, o André. O André é bacharel em História, mestre em História Política e desenvolve projetos no terceiro setor em Vargem Grande Paulista. O André é gerente que a gente chama de SMF, que é a Sociedade Movimento dos Focolares, que atua em 3 centros sociais e uma comunidade quilombola aqui próxima, e uma casa de acolhida para pessoas em situação de rua. O André é gerente de projetos e vai apresentar a metodologia de trabalho ligada à lógica do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, como aplicado nesses centros sociais com crianças e adolescentes. Obrigada, André. Olá, pessoal. Meu nome é André, como estava dizendo. Adorei as exposições aqui e me ajudam muito na minha exposição agora, né? Só lembrando que esse trabalho é um trabalho escrito a várias mentes, que é um trabalho coletivo, né? E eu vou apresentar aqui, tá a equipe que trabalha comigo ali, que a gente trabalha com isso, pode levantar o braço ali. Você vê que eu trouxe gente para bater palma, pelo menos, né? Senão... Então, pelo que eu vejo, né, desde ontem, um tema transversal desse encontro é os vínculos, que é um tema muito querido na psicologia, né? E acho que é muito interessante uma coisa que a Letícia agora no fim citou, para aquilo que eu vou falar, é que ontem a gente teve a apresentação da Paula, que estava falando das atividades pró-sociais na educação formal. Hoje você falou do SUAS, né? Do SUS, e agora eu vou falar do SUAS. Né? Então, nós somos uma organização do terceiro setor, que temos vínculo e parceria de fomento com o Estado brasileiro, por meio do fomento das políticas de assistência social. Existe um serviço na assistência social, criado em 2009, 2010, no Ministério do Desenvolvimento Social, que se chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Convivência e fortalecimento de vínculos, né? Tem muito a ver com o tema desse congresso. E eu queria explanar para vocês como a gente aplica esse serviço nos nossos centros sociais, com crianças e adolescentes. Nós temos um centro social em um contexto mais urbano, aqui na cidade de Vargem Grande Paulista, que é a região metropolitana de São Paulo, e temos um outro centro social, numa realidade mais rural, e uma comunidade quilombola que dista uns 8, 9 quilômetros daqui. Então, eu vou começar lendo, depois eu vou explicar um pouco falando mesmo, e vou concluir lendo, tá bem? Então, o documento que a gente usa de referência, no que se refere ao teórica, para esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, é um documento de 2017, que se chama, do Ministério do Desenvolvimento Social brasileiro, que vale muito a pena ler, que se chama A Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Segundo esse documento, desenvolvido em 2017 pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que usamos como importante referência metodológica, as situações de vulnerabilidade social são decorrentes de 2 grupos, material, que a gente já conhece, e também relacional, que nas periferias brasileiras quase sempre se justapõem, que aqui é o tema da interseccionalidade, né? Tem a questão da pobreza e tem a questão também dos níveis de vínculos que aquelas pessoas, e qualidade dos vínculos que aquela pessoa vive. O documento diz que ao longo da vida, pessoas marcam e são marcadas por suas relações interpessoais. Afetar e ser afetado são efeitos inerentes aos encontros humanos. Esses encontros podem favorecer a expansão da vida, o sentido de valorização e estimular a ação para a mudança, ou pode gerar desqualificação, redução da vida e desumanização. Em suma, o encontro com o outro potencializa ou despotencializa o homem e a mulher, segundo esse documento. Vivências negativas produzem sofrimento, constrangimentos, o que o documento chama de paixões tristes, aqui fazendo uma referência a Spinoza e tal, né?
enfraquecem o conceito positivo de pessoa sobre si mesmo e, assim, reduz a capacidade de agir, de expandir sua vida e formular projetos pessoais e coletivos. No sentido oposto, promover bons encontros colabora para alterar situações de subordinação, reforçando o autoconceito positivo dos envolvidos e potencializando a capacidade do agir dos sujeitos. Criar espaços de sociabilidade saudáveis e fortalecer vínculos positivos passa a ser entendido, assim, como um método para um processo de desabrochar das individualidades e as potencialidades do sujeito, portanto, para a emancipação social. Então, nós trabalhamos com a ideia de que vínculos também é fundamental para a emancipação social. Por exemplo, uma vez nós mandamos um jovem para fazer uma entrevista de trabalho e ele ficou meia hora andando na rua, assim, na rua da entrevista de emprego, meia hora, e não entrou, se achando que ele era insuficiente para aquilo, né? Então, o que aconteceu no processo de subjetivação daquela pessoa que fez com que ele achasse incapaz para aquela entrevista? Então, você pode arrumar a entrevista, mas se você não reforça o sujeito, fica difícil elaborar um processo de emancipação social em cima daquele indivíduo. Bom, agora como que a gente faz isso? Agora eu vou falar. É o seguinte, a diferença da educação formal, existe um conceito na promoção social que é de coletivos, que é um conceito bastante importante. O que acontece? Por exemplo, esse coletivo, a gente trabalha por demandas dos sujeitos, da criança, do adolescente. Então, a gente estava fazendo uma reunião de planejamento ontem, e o que acontece? Nós trabalhamos, ano passado, trabalhamos mais ou menos com 280 adolescentes, crianças, adolescentes e jovens. Então, nós vamos começar a atividade no dia 12 de março. O que nós vamos fazer? Uma primeira fase vai ser constituída de oficinas. Essas oficinas, elas têm como objetivo que o educador social estabeleça vínculos com aquelas crianças e adolescentes por faixa etária. Mas nessa primeira fase, o educador ele vai ficar atento às demandas que vão surgindo dos próprios indivíduos. Por exemplo, no bairro do Carmo, que é uma comunidade quilombola, existe uma demanda muito grande por conhecer outros lugares. Então, ano passado, houve uma experiência muito interessante de levar os jovens para conhecer o Parque do Ibirapuera, aqui na cidade de São Paulo. Então, você monta um coletivo ligado à demanda, que é conhecer, visitar algum lugar, com as pessoas coligadas com aquela demanda. E aí, você tem dinheiro para levar essas crianças? Às vezes sim, às vezes não. Mas você coloca isso em questão no coletivo, e aí surge uma atividade de captação de recursos, que vai gerando a coesão desse grupo e a possibilidade do educador trabalhar através da educação, da escuta ativa, né, do olhar atento, na questão dos vínculos e das relações. Então, a gente passa dessa lógica de oficinas para essas lógicas de coletivos, né? Nessas oficinas e nesses coletivos, o que a gente coloca? A gente colocou, através do Felipe, nosso psicopedagogo, que é muito especialista nesse assunto, a gente trouxe o tema muito usado hoje na educação no Brasil, que é o tema das habilidades socioemocionais. Então, o que acontece? Não importa para a gente se a oficina é de ping-pong, ou se é de grafite e tal. O que importa é que no planejamento do educador, as competências que a gente quer trabalhar, que são voltadas ao fortalecimento de vínculos, sejam trabalhadas. Então, não dá para ler, mas eu vou dizer quais são as competências que a gente trabalha transversalmente, que é autoconhecimento, autonomia, persistência, comunicação, convivência e ampliação do repertório cultural, por conta do contexto periférico, né? Cada uma dessas competências tem habilidades que são trabalhadas nas oficinas por faixa etária. Então, vou pegar aqui convivência. Convivência, que é um deles ali, o penúltimo, convivência, no caso de criança, por exemplo, uma habilidade que a gente quer trabalhar é aprender a esperar a vez do outro, numa fila, por exemplo, uma coisa bem concreta. Para um adolescente, por exemplo, aprender com o outro. Para um jovem,
identificar e proporcionar soluções para as fraturas sociais da comunidade. Então, dependendo da faixa etária, a gente vai trabalhando com habilidades sempre ligada à questão do fortalecimento de vínculos, né? Bom, agora é o seguinte, como que a gente forma esses coletivos? Essa aqui é a questão que aí a gente vai entrando um pouco no tema que interessa. Aqui a gente criou, para o nosso trabalho interno, um instrumento de diagnóstico, que é uma matriz de complexidade. Nessa matriz de complexidade, você tem o eixo vertical ali, o Y, é onde a gente identifica o nível de vulnerabilidade, as situações o nível de vulnerabilidade dessa criança ou desse adolescente, né? Então tem V1, V2 e V3. V1 é se tiver só uma vulnerabilidade, por exemplo, material. Se já tiver uma material e uma relacional, V2. E se tiver 3 vulnerabilidades, V3. Então, quanto mais vai subindo, mais complexo vai ficando. E aí tem uma coluna, o eixo ali o eixo X, né, que é do P, que está escrito disponibilidade socioafetiva, é a capacidade desse menino, na entrada, como perfil de entrada, a disponibilidade dele é socioafetiva, que a gente chama de P1, P2 e P3. Também ali do menos complexo para o mais complexo. Então, o que a gente pensa em relação a isso? A gente pensa que o P3... Então, por exemplo, eu não sei se aqui tem esse negocinho. A gente pensa que a gente consegue identificar a localização de complexidade do sujeito, seja em relação à vulnerabilidade, seja em relação à disponibilidade afetiva dele. Porque pode ser que um não tenha muita vulnerabilidade, mas que a disponibilidade afetiva dele seja baixa, por alguma coisa na construção da subjetividade dele ao longo da vida. Então, a gente consegue identificar isso. E a partir da identificação, sobretudo, do eixo P ali, a gente consegue ir formulando os coletivos com os quais a gente trabalha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, né? Agora eu quero apresentar para vocês a lógica da prevenção. Nós, como SUAS, a gente está preocupado em diminuir os comportamentos de risco das pessoas. Então, é o seguinte, se a pessoa cresce num determinado contexto de vulnerabilidade, numa periferia, e se ele cresce sozinho, esse processo na formação da subjetividade dele tende a enfraquecer a disponibilidade afetiva dele em relação ao relacionamento com o outro, né? Então, só voltando um pouquinho aqui. Como que a gente divide esses 3 elementos? A gente acredita que o P3 é aquele que tem a dificuldade tanto de se relacionar como de cuidar de si mesmo. Por exemplo, é aquele que, se pensar um adolescente, aquele que não se cuida bem, aquele que não corta o cabelo toda semana, aquele que apresenta alguns comportamentos de risco, aquele que não acorda cedo para ir para a escola, né? E que tem uma certa dificuldade com a relação, né? Com a relação com os objetos e a relação com os outros. O P2 já é aquele que consegue levantar cedo para ir para a escola, ele tem o libido de autossustentação, está equilibrado, então ele consegue cuidar de si, mas ele tem uma certa dificuldade de relação em relação aos outros e o meio onde ele convive. E o P1 é aquele que tem essas duas coisas equilibradas e que a gente consegue, a autossustentação e o objetal equilibrado, que a gente consegue trabalhar várias coisas com eles que a gente não conseguiria trabalhar com o P3. Então, por fim não, né? Esse elemento aí da lógica da prevenção é o seguinte, para cada um desses grupos a gente vai montando oficinas. Então, se a gente pensar para um P3, esse P3 não consegue ficar sentado fazendo um curso do Senai profissionalizante 180 horas. Você tem que pensar uma oficina voltada para esse público. Então, para o nosso planejamento, a gente vai pensando oficinas assim, ó, vai desenhando ela, sempre tentando mover
através de espaços transicionais, a pessoa de P3 para P2, de P2 para P1. Esse que é o movimento que a gente faz. No caso da adolescência, vamos dizer, até mais importante evitar que não piore, né? Que não desequilibre mais, né? Então, o movimento é para frente. Então, por exemplo, onde está escrito oficina A, vou dar um exemplo para vocês. A gente criou na cultura da periferia, a bicicleta é uma coisa muito importante, sobretudo no ambiente onde você precisa da bicicleta para se locomover, né? Então, oficina A, por exemplo, a gente criou ano passado uma oficina de conserto de bicicleta. Então, tinha um educador lá, os meninos que não tinham grande disponibilidade socioafetiva, mas eles iam lá para consertar a bicicleta, ficavam um pouquinho, consertava, e com o tempo eles passaram a ficar cada vez mais, e a partir disso a gente pode pensar um coletivo ou uma oficina mais complexa, que vai tentar mover eles para uma outra etapa. Então, trabalhar com o menino que não cuida de si, através da metáfora, por exemplo, do conserto da bicicleta, você pode ir trabalhando vários aspectos, né? Do educador pode ir trabalhando com vários aspectos, apoiado por um apoio técnico, né? Dos psicopedagogos e assistentes sociais, para ir trabalhando. O menino vai consertando essa coisa do coisado, me chamou bastante atenção, né? O menino ele vai trabalhando ali na bicicleta, primeiro 5 minutos, depois 10 minutos, depois 15 minutos, depois ele vai construindo um vínculo com o educador. Num certo momento ele faz do educador do espelho dele e conta alguma coisa que aconteceu em casa. Olha, tal, não sei o que. E aí é trabalho dos técnicos identificarem como trabalhar com aquele sujeito naquela vulnerabilidade dele, que é o caso, por exemplo, do menino que falou o coisa que acontece em casa, né? Ou com o menino que manifesta alguma situação, e aí a gente vai ver multidisciplinarmente como trabalhar com esse menino. Já está em 15 minutos? Ih, caramba! Então, Então é o seguinte, nesse processo que você não me lembrou, né? Aprendeu para ela. Tá bom. Mas já acabou os 15? Ei, caramba, então tá bom. Então o que acontece? O seguinte, né? Nesse processo, a atividade se torna um espaço aonde se pode trabalhar essas questões, e o educador se torna aquele espaço de validação, né? Isso daí está indo bem, isso daí está bem, onde a pessoa pode... Então eu vou ler aqui, ó. Tá bom? Vou ler a última parte. A última parte é o seguinte, então tem essas oficinas e tal, o que a gente está estudando aqui? O espelho, a validação e o educador social. Um aspecto muito importante do trabalho mediado pelos educadores sociais, modulado pela localização do indivíduo na matriz de complexidade, encontra ressonância na teoria de Lacan sobre o estágio do espelho, tomando como ponto de partida o trabalho preventivo dispensado aos usuários, convence um vetor que pretende conduzir o usuário em direção ao P1, por meio das oficinas e coletivos organizadas em coletivo. O educador social cumprirá um papel fundamental no processo de subjetivação desse indivíduo, destacando-se enquanto um terceiro elemento que está fora do duplo eu comigo. O atendido, ao cumprir a proposta oferecida, entra em reflexão direta consigo mesmo, contrastando seu modo de agir com o modo com o qual já está atuando. Nesse momento, a reflexão do duplo eu comigo requer um outro indivíduo, terceiro olhar, que possa movê-lo nesse conflito, validando sua ação. É como o bebê que, em um primeiro momento, não reconhece sua imagem no espelho e não consegue diferenciá-lo do restante do cenário e, portanto, compreendê-la como sua própria imagem duplo. Em um segundo momento, esse bebê sorri e o espelho sorri de volta. É nesse ponto que surge o conflito, eu e imagem, e o bebê busca fora desse duplo um terceiro olhar, que é do educador, que valida essa descoberta, que indique e confirme ao bebê que ele descobriu que o espelho está gerando sua própria imagem. Para avançar com os indivíduos, promovendo relações saudáveis consigo próprio e com os outros, P1, o educador social precisa perceber e aperceber-se dos espelhos que emergem nas oficinas, nas relações interpessoais. É preciso estar conectado e atento ao grupo,
para quando o usuário se deparar com os conflitos e requerer a validação, o educador social apresenta como um terceiro olhar, que para o beneficiário reconheça-se em sua própria ação. Esse momento, feito pelo usuário e validado pelo educador, se tornará a base de reflexão para o indivíduo pensar as suas ações. E partindo dessa conscientização, ponderar que tipo de sujeito deseja construir-se. Em suma, conclusão, o trabalho realizado nos centros sociais da SMF tem caráter preventivo, visa subsidiar os usuários com valores positivos e criativos, para que cada um possa refletir sobre seu valor individual e coletivo. Os educadores sociais são treinados para aperceberem-se das situações e intervir adequadamente, construindo junto ao grupo estruturas sociais que sejam fortes o suficientes para sedimentar a construções ulteriores, mais complexas e integrativas, mas que também sejam frágeis ao ponto de serem destituídas à medida que avançam no desenvolvimento socioemocional, que a pessoa consiga caminhar com as suas próprias pernas, promovendo a tessitura de relações mais saudáveis e integradas consigo mesmo, com a comunidade e com o restante do mundo. Queremos, com isso, colaborar para a construção de pessoas autônomas, capazes de vínculos em suas vidas, elementos fundamentais para a emancipação social, segundo a própria lógica do serviço contra o fortalecimento de vínculos. Obrigado. É isso aí. Muito obrigada, André, que trabalho lindo. Vamos pedir para a equipe se levantar, para a gente dar uma salva de palmas para eles também. Que lindo. Muito obrigada por terem vindo. Que trabalho lindo que vocês fazem e inovador, né? Muito obrigada. Então, agora, a gente está aberto. Quanto tempo a gente tem para perguntas? Uma pergunta, um comentário. E aí a gente pede para vir aqui por causa da gravação, por causa de quem está em casa. Um corajoso, ou senão a gente conclui. Tem? Me gustaría agradecer y preguntar a Leticia sobre el concepto de territorios existenciales y si tú podrías conectarlo con la experiencia que contó Andrés. ¿Cómo ves esa conexión entre periferia, territorios existenciales en la experiencia de Andrés? No sé si se puede. Ela está perguntando para a Letícia se ela pode conectar o que apresentou o Andrés, fazer essa conexão entre territórios existenciais e a periferia. Eu queria, como foi dito, territórios existenciais é exatamente essa consciência de que existe uma dinâmica sociodinâmica em cada indivíduo. Então, quando nós falamos de deslocamento dos territórios existenciais e que o trabalho do psicólogo é a relação, confirma o que, na verdade, o trabalho confirma essa afirmação. E os trabalhos também desenvolvidos, eles têm eles confirmam, como eu já disse, e validam também o território existencial,
porque entra ali na relação dos outros territórios e do cuidador da saúde e como isso é desenvolvido nas pessoas que estão sendo cuidadas, né? Então, essa é a relação de territórios existenciais do cuidador e das pessoas que estão ali no trabalho do SUAS. Infelizmente não dá tempo, mas eles estão aqui, né? Então ele queria falar, vocês podem, né, depois também conversar nos corredores e a gente hoje à tarde também vai ter rodas de conversa. Então a gente vai poder continuar essas trocas que eu entendo que são trabalhos riquíssimos, né? E a gente gostaria de ficar, mas temos que seguir o tempo. Então,